Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje, pode até achar estranho, né? Mas a vida depois da vida. Mas alguém pode dizer assim, mas é óbvio, né? Falar de Espiritismo e falar da vida após a vida é, como se diz popularmente, chover no molhado. Mas existem alguns detalhes que eu gostaria de conversar sobre esse tema. Então, o que acontece? Desde que o mundo é mundo, todas as pessoas se questionam, né, sobre a morte, sobre o que vem depois. Acho que somente uma pessoa que não tenha um pouquinho de reflexão perante a vida, que não fique questionando a vida, é que não vai pensar o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Vamos usar uma terminologia espírita. Então, o nosso bate-papo vai ser justamente em cima de a vida depois da vida. Pois é, para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós escolhemos alguns livros do nosso querido Chico, O Nosso Lar, e o livro A Vida Continua. Os dois viraram filmes, né? E são livros que André Luiz teve a preocupação. Para quem não sabe, André Luiz é um mentor espiritual, é um companheiro da espiritualidade que psicografou inúmeros livros através do nosso querido Chico. E André Luiz, ele tinha uma preocupação em dar detalhes do mundo espiritual. Se você começar a pesquisar literatura espírita, nem todos os escritores espirituais, os mentores, né, eles dão muito detalhe do que acontece no mundo espiritual. E André Luiz, ele faz um trabalho maravilhoso. Se você ler toda a série, né, Os Mensageiros, Ação e Reação, Missionários da Luz, toda aquela série de André Luiz é uma série magnífica. Grande parte daqueles livros vão fazer comentários da vida espiritual. Pois bem, cada religião enxerga a vida após a vida de um jeito, e que nós vamos respeitar essa colocação das religiões, né? Há aquela religião que enxerga a vida depois da vida algo bucólico, algo, vamos dizer assim, muito fantasioso até, por assim dizer. Há algumas religiões em que há um pensamento um pouquinho mais pé no chão sobre o que acontece do outro lado da vida. Mas vamos pensar o seguinte: uma pessoa teve uma existência de construções, criou coisas positivas, houve os seus tropeços na vida, que todos nós temos, desenvolveu um trabalho, seja ele na área que for, aí ele morre, vamos falar assim, ele morre. E acabou tudo? Tudo isso está perdido? Eu não vou nem encaixar nesse contexto a existência de Deus, porque se eu encaixar a existência de Deus, sem dúvida nenhuma que a vida tem que ter continuidade. Se nós encaixarmos Deus, sendo Ele infinito amor, inteligência infinita, tudo ao infinito, Ele não vai fazer com que nós tenhamos uma vida e isso acabe. É ilógico. Então, dentro de uma análise lógica, é de se esperar que nós tenhamos uma continuidade nessa vida. E como espírita, é a base da doutrina espírita, a continuidade da vida, o retorno à vida física. Se você ir lá no Evangelho, vai ter uma passagem de Jesus que diz: a casa do meu pai
tem muitas moradas. Dá muitas interpretações. Sim, sem dúvida que dá. Mas a interpretação que nós vamos retirar dessa frase de Jesus dentro do meio espírita é justamente de a continuidade da vida. Não simplesmente que nós vamos ficar no mundo espiritual de uma forma contemplativa, cantando hosanas ao Senhor o dia inteiro. Não faz sentido isso. É de se esperar, é lógico isso, de que nós vamos partir desta vida, vamos encontrar na espiritualidade pessoas afins. Então, cada um de nós, ao desencarnar, vai de encontro àquilo que lhe agrada, aquilo que ele está sintonizado, aquilo que ele tem dentro de si como vontade de continuar com aquilo, tem dentro de si vou até usar assim, um magnetismo que vai ser atraído na espiritualidade por quem está compatível com isso. Então, aquele companheiro de jornada que teve uma vida voltada a coisas não muito éticas, não construtivas, sem dúvida nenhuma, ele parte para a espiritualidade, ele continua buscando isso porque é a realidade dele. Até o instante em que ele acorda, ele percebe que isso não soma nada na vida dele. Essas atitudes antiéticas, essas atitudes nada cristãs, vamos colocar assim, nós que somos cristãos, ou atitudes nada humanas, que se quiser colocar dessa forma. Essas atitudes vai levar ele a chegar à espiritualidade, a não sentir-se bem. Alguns ainda vão continuar vivendo essa realidade. Aí nós, no Espiritismo, vamos entender a existência dos irmãozinhos que são obsessores, que durante a vida geraram problemas, vão para a espiritualidade e continuam gerando problemas, continuam tendo prazeres mórbidos com relação à ligação com outras criaturas, sejam elas encarnadas ou não encarnadas. Então, a vida depois da vida, ela é uma continuidade do que nós estamos vivendo aqui, com algumas mudanças. Evidentemente, se nós formos pensar num espírito de alta hierarquia, que teve uma vida voltada ao bem, ao trabalho, podemos pensar em todo quanto é tipo de pessoas, um cientista, ou um filósofo, ou um poeta, ou uma dona de casa, não importa quem. O importante é que a vida que essa pessoa teve é um exemplo, e ao chegar na espiritualidade, ela está liberta de uma infinidade de amarrações que o mundo físico nos traz. Eu vou chegar lá. E esse desligamento do mundo físico faz com que essas pessoas, ou agora espíritos, vá a um outro patamar, a um patamar compatível com a evolução deles. Então, quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, vai ver um momento muito interessante em que André Luiz pede para ver a família na Terra. O Nosso Lar é uma colônia espiritual que está aqui muito próximo ao mundo físico, mas é uma colônia espiritual. Porque assim, veja pessoal, não quer dizer que o mundo espiritual está lá em cima, o mundo físico está aqui. O mundo espiritual pode estar em qualquer lugar, dependendo, evidentemente, de certas características dos espíritos que prepararam aquele ambiente. Sim, da mesma forma como existem cidades físicas, existem cidades espirituais. Em cima, quem assistiu o filme Os Anjos, um filme americano, em que os anjos se encontravam onde? Nas bibliotecas.
Nas bibliotecas eles se encontravam, porque é um lugar onde as pessoas vão para aprender, para refletir. Hoje até que as pessoas não estão indo muito em biblioteca, infelizmente. Eu, como professor, digo, visitem as bibliotecas, leiam livros. É de suma importância para a nossa formação profissional, nossa formação pessoal e a nossa formação espiritual, em todos os sentidos. Mas vamos lá. Então, eles se reuniam em bibliotecas. Nós falamos aqui das casas espíritas, das igrejas. Todo lugar onde tem um lugar físico, onde as pessoas se reúnem para coisas boas, construtivas, não importa a religião, forma-se na espiritualidade um pronto-socorro, uma pequena colônia, porque o nível energético é bom. Então pode se formar no alto de uma montanha, não tem, claro, a espiritualidade vai escolher o local adequado. Agora, voltando lá no nosso querido André Luiz, ele pede lá no nosso lar que ele queria ver a família. Ele vai numa sala e nessa sala tem um monte de telinhas. Um monte de telinhas. E ele, naquela telinha, ele vê a família dele aqui na Terra. Alguém consegue achar alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje? Notebooks, telefones celulares, tablets, etc, etc, etc. Que hoje nós, através desses equipamentos, conseguimos conversar e enxergar pessoas que estão à distância. Só que esse livro, Nosso Lar, foi escrito na década de 40. E se você ler o livro, lá ele fala assim: foi colocado na minha frente uns quadros, e por esses quadros eu via aqui na Terra a minha família. Olha que interessante. Veja vocês que até uns anos atrás, eu até vi um dia desse uma fotografia numa rede social, que para você fazer o que você faz hoje com um telefone celular, em termos de gravação de áudio e vídeo, nós precisaríamos de um baú de equipamentos que hoje você faz com telefone. Você viu como está diminuindo? Cada dia diminuindo, ficando mais sutil. Então isso nos leva a algumas reflexões em que a espiritualidade é um ambiente extremamente sutil em que a vida física é uma cópia pobre do que nós temos na espiritualidade. Eu estou falando isso baseando-me em alguns livros espíritas. E a espiritualidade vai mudar, sem dúvida nenhuma, de nível espiritual para nível espiritual. Tem uma passagem de André Luiz em que vem uma entidade de um nível muito alto e dá uma palestra lá onde eles estavam. Ao término da palestra, o André Luiz vai conversar com essa entidade e pergunta, em função da palestra, como é o lugar de onde você vem. Aí o espírito fala para ele: olha, eu não tenho palavras para te explicar como é o lugar de onde eu venho. Aqui, o nosso lar, já é um lugar bastante sutil, né? Porque aqui na vida física nós temos altura, largura e comprimento, né? Nós vivemos num mundo físico, num mundo palpável. No mundo espiritual, nós temos outras variáveis, além de altura, largura e comprimento, há outras variáveis, há outras dimensões. Esse espírito diz para o André Luiz: as dimensões que tem da onde eu venho, você não vai conseguir entender. Não adianta eu tentar explicar. Aí ele falou: e se eu fosse até lá, eu poderia ir? Aí o espírito falou para ele: até poderia. Só que você vai chegar lá, você não vai ver nada. Por que eu não vou ver nada? Por quê? Porque todos os espíritos que pertencem àquele nível espiritual, não está ninguém lá. Como não? Não. Está todo mundo aqui na Terra trabalhando em prol da melhoria da humanidade. Por isso que eles são espíritos
de alta envergadura. Não estão lá sentados filosofando, não. Estão trabalhando em prol a um mundo melhor às criaturas. Então, o que acontece? A vida espiritual, dentro da visão espírita, é claro, ela é uma continuidade, como nós dissemos, do mundo físico. Só que muitas vezes melhorado. Infinitamente melhor. E na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando para outros patamares de espiritualidade, cada vez mais sutil, cada vez mais, eu vou usar uma palavra, mais maravilhoso, mais fantástico, que somente quando nós evoluímos e chegamos naquele patamar, é que vamos conseguir entender. Feliz daquele que tem a sua vida o mais equilibrado possível e faz dessa vida um trampolim para uma chegada na espiritualidade melhor. Alguém pode perguntar, mas eu já li que na espiritualidade tem zonas umbralinas, lugares pesados. Sem dúvida. No passado, quando muitos escritores falavam sobre o inferno, escreviam sobre isso, na verdade eles tiveram uma saída do corpo, foi até regiões umbralinas, lugares difíceis, voltaram e disseram, eu estive no inferno. Mas agora vem o lado espírita. Existindo Deus, ele não vai condenar ninguém ao suplício eterno. Não faz sentido isso. Jesus disse uma vez, nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que existem sim espíritos que ficam centenas e centenas de anos no umbral. Sim, porque não é porque eles estão lá, vou dizer assim, foi imposto para eles ficarem lá. Eles estão lá por livre e espontânea vontade. Eles se sentem bem ali. Estão sofrendo? Estão. Mas eles não conseguem enxergar uma situação melhor. A partir do momento que aquele espírito, seja ele como for, começar a perceber que aquele ambiente não é para ele, ele não quer mais aquilo, imediatamente as forças espirituais vão retirá-lo de lá, levá-lo para um hospital, onde ele vai ser tratado, cuidado, preparado para uma nova experiência da vida. A semeadura, ela é livre. A colheita, ela é obrigatória. Mas não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O Espiritismo, ele mostra que errei, perfeito, preciso corrigir. E depende da forma que eu levar a minha vida, essa correção sofre mudanças. Há pessoas que costumam dizer assim, mas o Espiritismo só fala em sofrimento. Olha, pessoal, vou contar uma historinha bem rápida, né? Em que a pessoa numa vida, ele cegou uma pessoa. Ele fez uma maldade, ele cegou uma pessoa. A pessoa perdeu a visão, ele desencarnou, foi para a espiritualidade, e ele tinha esse peso no seu eu mais profundo, no seu espírito, de ter cegado uma pessoa. Ele tem uma nova encarnação. Ele começa a viver. E ele começa a viver uma vida pautada em exemplos legais, em comportamentos edificantes, em trabalho. O que aconteceu com ele? Ele acabou sendo dirigido pela espiritualidade a se tornar um médico oftalmologista. E foi curar muita gente com problema da visão. Foi viver num lugar difícil, com falta de recursos, com as mais variadas dificuldades, mas ele não precisou ser cego.
ele foi ajudar pessoas com problema de vista. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então, a vida depois da vida, devemos pensar assim, é uma continuidade daqui muito, muito melhor. E a cada um segundo as suas obras. Vamos para a espiritualidade, somos espíritos errantes, espíritos que erram, vamos estagiar lá, vamos ficar em diferentes lugares, para depois, numa próxima oportunidade, retornar à vida física, aqui na Terra ou em outro orbe. Vamos refletir sobre isso. Muito obrigado e até a próxima. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.